Já entrando propriamente no texto, nós iniciamos uma trilogia na semana passada e hoje é o segundo episódio dessa trilogia, quando no capítulo 4 ele vai dar uma aula de antropologia para nós, não usando os cadernos do Malinowski, muito menos dentro de uma perspectiva gramsciana, de forma nenhuma. Percebe como Deus ele já coloca essa questão para nós de uma maneira muito precisa. Muito precisa. E interessante que o questionamento que o Tiago faz no versículo 1 é um questionamento onde ele encontra uma resposta baseada na experiência que ele tem com Cristo e com o Evangelho, com a lei. Não é uma experiência, a resposta dele não é baseada numa experiência que ele tem com a ciência, ou na sua visão de mundo, ou na sua relação com as coisas. Ele dá uma resposta totalmente coerente com aquilo que as Escrituras dizem. Aqui que é o fantástico da Bíblia. Uma religião em particular se vangloria de que o seu livro é divino exatamente pelo fato dessa religião ter tido um autor apenas. E por ter tido um autor, não é possível haver contradições. Foi escrito apenas por uma pessoa. Não tem contradição. O incrível das Escrituras é o fato de que foi escrito ao longo de um período grande, de vários autores, por vários autores, com histórias diferentes, contextos diferentes, compreensões do mundo e de cultura diferentes. E o incrível é o fato de Deus, na sua soberania e poder, preservar a unicidade, a unidade do que está escrito aqui. Por isso que você pode se aproximar desse livro sem nenhum medo, sem ressalvas, sem parênteses, reticências, porque aqui, neste livro que está agora nas suas mãos, contém tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre Deus. Tudo que você precisa saber sobre Deus está nesse livro. Tudo o que você precisa saber sobre si mesmo e como se portar nesse mundo também está aqui nesse livro. Amém, irmãos? Nós cremos nisso. A palavra de Deus continua sendo suficiente para levar a igreja até o seu Senhor de maneira saudável, e sempre continuará. A palavra de Deus é a verdade. Quem tem as compreensões corretas sobre nós é Deus. É Deus. Quem sabe sobre nós de maneira correta e infalível é Deus. Quem me encontra e que te encontra nos lugares mais secretos da sua vida é Deus. Você pode pensar assim: ninguém sabe, ninguém vai me encontrar aqui. Deus te acha, Deus te encontra. Se você subir ao mais alto céu e descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Por isso que a palavra de Deus é incrível, ela tem as respostas corretas. Olha o questionamento que o Tiago faz no versículo 1. E isso também nos ajuda a entender um retrato de como estavam vivendo aqueles irmãos. A gente vai ler até o versículo 12, porque é o bloco como um todo que nós vamos ler. Na semana passada, nós ficamos apenas no versículo 1. E um pedacinho do versículo 2. Hoje nós vamos ler até o 12, mas nós vamos nos deter nos versículos 2 e 3, porque hoje nós iremos falar de uma guerra, não mais de uma guerra com os outros, mas de uma guerra conosco.
Existe uma guerra entre nós, e essa guerra deve ser tratada com as armas corretas. Caso contrário, nós teremos sérios problemas. Olha o que diz as Escrituras, Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 a 12. Tiago 4, de 1 a 12, diz o seguinte: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então os irmãos devem lembrar que na semana passada nós ficamos não somente no versículo 1, mas ficamos no versículo 1 e fomos do 11 ao 12, falando de que existe uma guerra entre nós e as pessoas. E aí demos um breve relato, um histórico sobre a história das guerras no nosso país. Inclusive falamos de um senhor chamado James Boyce, que disse que o nosso principal legado, sabe qual é? Lembram? Guerra. O principal legado da humanidade é a guerra. E aí o Tiago, ele levanta esse questionamento exatamente tratando daquilo que ele estava vendo. O contexto que o Tiago estava vivendo era esse. Ele conseguia olhar para aquelas pessoas, para aqueles irmãos que já haviam sido alcançados pela graça de Deus e estavam vivendo esses conflitos. E aí ele levanta um questionamento, não esperando receber. Isso aqui é o uso de um artifício literário que é usado aqui, onde ele pergunta, como se fosse uma pergunta retórica, em que ele mesmo sabe a resposta, ele mesmo se encarrega de dar a resposta. E interessante que a resposta que ele dá não é uma resposta baseada na compreensão que ele tem de mundo, na relação que ele tem com a ciência, na relação que ele tem com as pessoas, mas é uma resposta que ele dá baseando-se na sua relação com Deus. Veja como a relação de um homem com Deus interfere nas análises que ele faz. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus não pode fugir do nosso dia a dia. Porque a nossa leitura de mundo só será uma leitura correta a partir do momento em que a gente faz essa leitura, faz essa análise, baseando ou usando como base a palavra de Deus. Porque se você pegar os manuais de filosofia, de sociologia, ciência política, com toda certeza a sua análise será uma análise corrompida. Será uma análise cheia de falhas, porque quem tem a análise correta para fazer do mundo e das coisas que acontecem ao nosso redor é Deus.
as Escrituras. É interessante olhar para a história da humanidade, a história do nosso mundo, e ver como as pessoas tentam fazer essas análises. O Tiago não está negando o potencial belicoso que cada um de nós tem nas mãos. Ele não nega de maneira nenhuma o potencial que nós temos de proporcionar, de causar, de gerar, produzir conflitos. Não está negando isso, isso existe, ele não nega. Só que a resposta que ele dá a esse questionamento não é uma resposta influenciada pela sua compreensão de mundo. A resposta que ele dá a esse questionamento é uma resposta influenciada pela relação com Deus que ele tem. É muito fácil fazer um paralelo com a resposta que o Tiago dá para nós aqui nas Escrituras, com a resposta que a gente tem, que os cientistas dão. Porque os cientistas vão chegar ao mesmo conflito? Vão observar a mesma coisa? Vão. O que eles vão observar? Tem guerras. Nós precisamos criar mecanismos para que a gente não se autodestrua. E aí vai existir o contrato social do Rousseau, os contratualistas. Rapaz, o homem no seu estado de natureza, Thomas Hobbes, o Leviatã, você vai encontrar isso no Leviatã. O homem no seu estado de natureza é perigoso. Se nós deixarmos o homem no seu estado de natureza, o que é que vai acontecer com a população, com a humanidade? Eles vão se matar, nós vamos nos matar. Então a gente precisa criar um contrato social, onde a gente não se mate. Percebam? Uma tentativa humana de responder a um anseio que só Deus pode responder. O surgimento do contrato, o estabelecimento desse contrato, resolve o problema? Acabaram as guerras? Acabaram os conflitos? Acabaram os problemas do mundo? Não. Vamos andar um pouquinho mais para frente na história. Aí se criam instituições. A ONU foi criada com que propósito? Garantir a paz no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, vamos criar uma organização que se encarregue para que esses conflitos armados que causam um prejuízo enorme no mundo não aconteçam mais. Resolveu? Acabou? Acabaram os conflitos? Acabaram as guerras? Os genocídios? Os ataques com gás químicos? Crimes contra a humanidade acabaram? Não, irmãos, sabe por que não acabou? Porque não é com esses mecanismos que nós resolvemos os problemas. Quem tem a resposta para esses problemas é Deus. Sabe onde é o laboratório onde as guerras surgem? Sabe onde é a estufa onde as guerras são produzidas? Sabe onde é o laboratório onde elas são criadas? No meu e no seu coração. É ali, exatamente aí, no meu e no seu coração, que as guerras, que os conflitos, que os desejos egoístas e maus surgem. Olha o que o Tiago faz. Nos dá uma leitura correta, nos ajuda a ter uma compreensão correta, não somente das coisas que acontecem ao nosso redor, mas também conosco mesmo. Olha o risco que a gente corre em se afastar das Escrituras para poder ter uma leitura correta do nosso mundo. Se você tem uma leitura errada do mundo que você vive, isso interfere na maneira como você se comporta. Por isso que a leitura correta é importantíssima, e só vamos ter uma leitura correta, não somente do mundo, mas de nós mesmos, através das Escrituras, queridos irmãos. É a palavra de Deus, é a minha e a sua aproximação com a palavra de Deus que vai
fazer com que a gente tenha uma leitura correta sobre nós mesmos. Não estou querendo dizer com isso que as demais ciências que foram estabelecidas ao longo dos anos não sejam importantes. É claro que elas são. Tem a sua importância na sociedade, é óbvio que tem. É o próprio Deus que se encarrega de possibilitar isso. Deus é o autor da ciência. Deus é o pai da ciência. Não estou querendo dizer com isso que a partir de agora, então, todo o seu esforço, a sua dedicação em buscar o conhecimento, isso não é válido. É claro que é válido. Agora, o que é importante é você ter a convicção de que, se a sua aproximação ao mais variado campo científico que for não é capaz de lhe dar as respostas que nós só encontramos em Deus, seja ciência dura ou não é capaz de proporcionar para mim e para você a verdadeira satisfação, compreensão daquilo que nós precisamos saber sobre nós mesmos e sobre o mundo em que nós estamos vivendo. Então, o Tiago, ele se encarrega de dar uma resposta para nós. Não é uma resposta humanista, não é uma resposta secularizada, relativista. Pelo contrário, é uma resposta centrada na experiência que ele tem com Deus, na relação que ele tem com Deus. É possível você fazer isso hoje? É possível você olhar para os acontecimentos que você tem tido a experiência de ter e usar as Escrituras para interpretar isso? É exatamente isso que nós temos que fazer, queridos irmãos. A nossa vida não é fruto do acaso. O acaso não vai protegê-lo quando você andar distraído, porque para nós não existe acaso. O que existe para nós é vontade de Deus. O que existe para nós é a soberania de Deus, permitindo que as coisas aconteçam em mim e a você, e permitindo também que elas não aconteçam. A minha interpretação em relação a esses fatos dependerá da minha e da sua relação com as Escrituras. Não é possível interpretar de maneira correta as coisas que acontecem ao nosso redor e em nós, desassociado da palavra de Deus, desassociado dessa relação com Deus. Tiago nos dá uma aula disso aqui. E olha o que ele vai dizer no versículo 2: vocês cobiçam e nada têm, vocês matam e invejam e nada podeis obter. Aqui é importante fazer uma observação no que diz respeito à palavra matar. A gente acabou de dizer que o contexto não era um contexto muito favorável naquela situação. Isso quer dizer então que eles estavam se matando? Imagina, dentro da comunidade cristã, homicídios. É isso que está acontecendo aqui? Não é. É por isso que o versículo 2 é muito criticado por alguns, e alguns até dizem que o versículo 2 faz parte de um livro secular, que foi, de acordo com a compreensão de alguns, incorporado ao texto canônico aqui. É por isso que o livro de Tiago, em alguns momentos, recebe algumas críticas, exatamente por essa dificuldade de interpretar alguns termos. O Tiago não está falando aqui de morte literal, de homicídio. Comunidade cristã, os irmãos estavam se matando literalmente. Não está falando de homicídio. A ideia que está aqui é a morte da reputação. Aquilo que acontece nos versículos 11 e 12. É a morte espiritual, é o acontecimento, é a maneira como aqueles irmãos estavam vivendo a sua vida cristã, que ao invés de produzir vida espiritual, estava matando a vida espiritual desses irmãos. Eles estavam morrendo espiritualmente e a reputação estava sendo morta, onde alguns se encarregavam de fazer exatamente isso. É por isso que faz sentido os versículos 11 e 12 aqui. Não está se referindo a uma morte literal.
Então o que ele está dizendo é das coisas que acontecem no coração. Vocês cobiçam e nada tens, matam, invejam e nada podeis obter. Existe um filósofo moderno chamado Schopenhauer, que ele vai dizer que o verdadeiro sentido para a vida, a emoção que faz sentido de ser vivida, é a vida em que se baseia na simpatia ou no amor ao próximo. Interessante essa compreensão de alguém que olha para o conhecimento, que acha que a obtenção do conhecimento é o que vai dar sentido para a vida, ou ter recursos, ou ter posses, que isso vai dar sentido para a vida. Isso me lembra agora de um senhor compositor, criou uma música chamada Ouro de Tolo, que diz mais ou menos assim: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar feliz por ter tido sucesso na vida e conseguido como artista comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. E o que ele acha engraçado é o fato de que, e agora eu consegui tudo, e daí? Foi tão fácil conseguir, e agora eu me pergunto, e daí? Onde está o sentido para a vida? Onde está o objetivo da vida? É tão somente uma ascensão profissional? É tão somente você ter condição de comprar tudo que o dinheiro pode? O sentido para a vida, irmãos, está em vivê-la para Deus, para a glória de Deus, amando uns aos outros como Deus em Cristo nos amou. É por isso que Deus, ele acerta ao nos deixar esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis aí o sentido de uma vida. Eis aí diante de nós escancarado o sentido para uma vida, onde você vive os seus 70, 80, 90 anos e não chega no final dela com a seguinte conclusão: vivi como não se tivesse vivido. Vivi uma vida vazia. Que trágico, que trágico. Isso é o que de pior pode acontecer comigo e você ao final dos nossos dias. Concluir que vivemos sem sentido, como se não tivéssemos vivido. Qual tem sido o sentido da vida para você? Onde você tem depositado toda a sua esperança, toda a sua energia? Onde está? Olha o que a palavra de Deus nos fala. Por que o Tiago fala isso? Porque a inveja destrói. O que constrói é o amor. O amor constrói e a inveja destrói. Lamentável alimentar esse tipo de sentimento que é capaz de nos destruir a longo prazo. Sentimento que pode surgir de maneira despretensiosa, e aí, por você não se atentar, você se vê numa situação extremamente difícil. Olha o que o Tiago está colocando diante de nós, tratando a respeito da gente. E nada podeis obter. Vocês até conseguem conquistar. A ideia que está aqui desse nada podeis obter é que não é que sejam pessoas desprovidas de bens.
até conseguem ter os bens, mas eles não encontram a satisfação. Quantas pessoas você não conhece aí fora ou já ouviu falar, pessoas que têm tudo? Agora, uma conhecida nossa, a pessoa abastada, posses, bens, se joga do 18º andar do seu edifício. Por quê? Não tinha uma explicação, sentido para a vida. Não havia encontrado sentido, a realização pessoal. Correu e no final descobriu que corria atrás do vento. Atrás do vento. Quantas pessoas não se encontram exatamente dessa forma? A resposta para isso se encontra em Deus, nas Escrituras, que é capaz de satisfazer esse vazio, essa falta de sentido. Versículo 2, na parte final, continua dizendo: vocês nada têm porque não pedis, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Olha só o que acontece, o que o Tiago nos manda fazer. É interessante, não é? Olha só a ferramenta que ele manda a gente usar, que ele nos orienta a usar. Onde surgem os conflitos? Onde surgem as guerras? Aqui dentro, dentro de você, dentro de mim. Tiago sabe disso, Deus sabe disso. O que é que ele faz? O que é que ele nos orienta a fazer? Peguem armas, desembainhem a espada, se armem, revidem, façam as retaliações. É isso? Não, o Tiago faz o quê? Orem. Orem. A resposta para os nossos conflitos, para as nossas angústias, para as nossas lutas, para as guerras internas, as guerras que eu tenho, as guerras que você tem, só tem uma maneira de lutar com elas. Uma maneira. Essa maneira é a oração. É através da oração. Mas é incrível como até isso, algo tão sagrado, tão sacro, tão solene, nós temos a capacidade de contaminar. O que é algo mais sagrado do que a sua relação com Deus através da oração? O que pode ser mais sagrado do que a sua relação íntima com Deus, do que a sua devoção a Deus, que se realiza através da oração? Até isso, queridos irmãos, o nosso pecaminoso coração é capaz de contaminar. Olha o que diz o versículo 3. Vocês até pedem, mas não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Nós até pedimos, mas nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Até os nossos pedidos são contaminados pelo egoísmo, pela maldade, pelo individualismo. Olha o retrato que o Tiago pinta de nós. E quando eu falo nós, queridos irmãos, de forma alguma tenho a intenção aqui de generalizar, por favor, de maneira nenhuma. Simplesmente estou colocando o texto da maneira como ele está. De maneira nenhuma tentando fazer algum juízo de valor sobre quem quer que seja aqui. Isso não é minha responsabilidade, não é meu papel, nem me preocupo com isso, nem tenho essa intenção, de maneira nenhuma. Pelo contrário, quando falo isso aos irmãos, olho para mim primeiro,
falo e observo o que se passa dentro de mim. Não tenho o poder e nem a intenção de saber do que se passa ou de quais são as suas lutas. Você sabe. Você sabe. Estou falando para os irmãos, mas me incluindo, porque isso também deve falar, tem que falar comigo também. Então, de forma alguma, tenho aqui a intenção de fazer generalizações ou algum juízo de valor sobre quem quer que seja aqui, mesmo porque entendo perfeitamente que esse não é o meu papel. Minha responsabilidade, meu papel é tão somente expor o texto da maneira como ele aqui está e acreditar que Deus, na sua soberania e poder, fala de maneira particular ao coração de cada um dos irmãos e descansar na certeza de que assim como Deus fala comigo, também fala com os irmãos. Só um parêntese, vou fechar e agora vamos retornar aqui para o texto. Então percebam como nós temos a capacidade de corromper algo tão sagrado como as nossas orações, como a nossa relação com Deus. Olha o que essas pessoas estavam fazendo aqui, olha o que o Tiago diz para elas. Os pedidos de vocês estão recheados de egoísmo, de ódio, de sangue, de individualismo. Vocês têm a intenção, na verdade, de fazer de Deus escravo dos seus caprichos. A relação de vocês com Deus é uma relação de apenas troca. É uma relação de troca, onde você só chega perto de Deus para pedir, e Ele, por ser Deus, tem que lhe dar. Você gosta de estar perto de pessoas que só lhe pede? Ou, quem nunca fez isso, né? Quando alguém chega aí lhe agradando, lhe elogiando, isso acontece muito em casa, né? Quando o filho chega, e aí, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, olha, pai, como o senhor está belo hoje, né? Aí você já, o que é que tu queres? Quanto é que você precisa? Fala logo, não me enrola. Não é assim? O que é que você precisa? Não é assim que nós temos a tendência de ser, lógico, também não quero dizer que isso acontece sempre, né? Não temos a tendência de ser assim na nossa relação com Deus, irmãos. Será que é assim? Você se aproxima de Deus tão somente para pedir? Só para pedir? O prazer da relação com Deus simplesmente se relaciona em uma relação de dar e receber, ou de só receber, de maneira que Deus toda semana tem que provar para você que Ele é Deus? Prova como? Me dando aquilo que eu preciso? É isso? Deus tem que provar para mim e para você que Ele é Deus, suprindo as minhas necessidades, ou me dando aquilo que eu preciso? Não. Não. Deus não precisa provar absolutamente nada para mim e para você. Ele é Deus e pronto. Ele não prova que Ele é Deus fazendo com que as coisas aconteçam de maneira satisfatória para mim e para você. Ele é Deus e ponto final. Cabe a nós tão somente, mesmo que nós não recebamos, ainda assim nos curvar ante o seu poder, ante a sua soberania. Precisamos ter cuidado com o conteúdo das nossas orações. Olha o que o Tiago coloca para nós aqui, irmãos, dessa guerra interna, dessa guerra entre nós mesmos. Não está em questão aqui os outros, porque essas lutas que ele trata aqui no versículo 2 e 3 são lutas pessoais, individuais.
motivacionais. Quais são as nossas motivações? Porque você pede o que pede? Será que os nossos pedidos são maus? E eis a razão porque nós não recebemos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o propósito de esbanjar em vossos prazeres. Aí ele retoma nessa última palavra a discussão ou o comentário que ele faz no versículo 1, de pessoas que viviam para satisfazer os seus prazeres, onde o Deus delas era o próprio prazer, a satisfação dos seus prazeres, onde as coisas não devem acontecer tão somente da maneira como eu acho, como eu penso, como eu quero. Tem sido cada vez mais difícil nessa geração que nós temos visto de crianças e adolescentes, dessas crianças e adolescentes lidarem com a negativa. Tudo tem que ser sim, não sabem lidar com as frustrações, não sabem lidar com o não. Percebo isso num outro pequeno que tem em casa, de 4 anos apenas, que tem a tendência que ninguém ensinou para ele. Bonita essa foto do Ed aí. Muito bonita. Que tem a tendência de... Muito bom, Daniel. Bom para dar uma de quebrada no... E bom para eu tomar uma água também. Que não sabem lidar com o não. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Quantos não você ouviu do seu pai? Eu acho que no meu sobrenome em casa era não. Paulo não. Porque era o que eu mais ouvia da minha mãe e do meu pai. Não. E hoje em dia a gente vive dias em que esses meninos e meninas têm uma dificuldade enorme de lidar com a negativa, com as frustrações. E como você acha que será essa relação com Deus? Você acha que não interfere nessa relação com Deus? Deus tem que me dar. Eu não posso ouvir um não de Deus. Deus é meu escravo. Deus existe para satisfazer a minha vontade. Não. Não existe para satisfazer a sua vontade. Você é que foi criado para o louvor da glória de Deus, e não Ele que existe para o louvor da sua glória, mesmo porque você e nem eu temos glória absolutamente nenhuma, zero glória. Quem tem glória é Deus, e diga-se de passagem, Ele não a divide com absolutamente ninguém. Percebe como a compreensão de mundo que a gente tem hoje interfere profundamente na nossa relação com Deus? Ora, se seu filho, sua filha, seu sobrinho tem dificuldade de receber um não de você, ou você mesmo tem dificuldade de lidar com a negativa, com a frustração, você acha que você não transfere isso para a sua relação com Deus? Ora, faça uma análise sincera da sua vida e veja como isso não reflete na sua relação com Deus. É exatamente por isso que Deus não atendia o pedido dessas pessoas aqui, porque eram egoístas, maus, só pensavam em si, nos seus prazeres. Você acha que a humanidade mudou? Você acha que o avanço tecnológico que nós temos aí, o avanço na ciência, na comunicação, na medicina, alcançou o coração humano? Coração humano, lamentavelmente, irmãos, o meu e o seu coração continuam com uma tendência feroz de se afastar
cada vez mais de Deus. O meu e o seu coração continuam com uma tendência assustadora de olhar para isso aqui, de olhar para a palavra de Deus e correr, virar as costas, de não aceitar, de não concordar e de dizer: quem tem as melhores escolhas para a minha vida não é Deus, sou eu. Quem sabe o que fazer da minha vida não é Deus, sou eu. Você acha que nós não corremos esse risco? Corremos. É por isso, é exatamente por isso que o Tiago fala de uma guerra que não somente existe na nossa relação com as pessoas, mas existe dentro de cada um de nós. E as armas que nós devemos usar para sairmos vitoriosos nessa guerra é a oração. Mas a oração dentro de uma perspectiva correta, bíblica, saudável, correta. Numa relação com Deus também correta, saudável e bíblica. Mas você acha que as guerras param por aí? Não. Existe uma guerra com Deus. Não existe somente uma guerra entre eu e você e as pessoas, não somente uma guerra interna. Existe também, queridos irmãos, uma guerra com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Só que sobre essa guerra nós iremos ver na semana que vem. É o capítulo final da nossa trilogia. Antes de orarmos, gostaria de fazer algumas perguntas que exigem de você certa reflexão. Como está? Como está a sua vida? Como está essa luta interna? Você tem encontrado as respostas em Deus? Você tem lutado com a arma correta? Ou você tem desembainhado a espada? Ou você tem partido por revide, para retaliação? Você tem partido por deixado de lado o dar a outra face, o caminhar mais uma milha, de dar a túnica quando lhe pedirem a capa? Isso é fácil de fazer, muito fácil. O difícil é subordinar o coração, subordinar as motivações a Deus. É isso que o Tiago nos ensina a fazer, é isso que o Tiago nos exorta a fazer: subordinar as intenções do nosso coração a Deus e a sua palavra. Qual é o conteúdo das suas orações? Os seus pedidos são pedidos que são motivados pelo quê? São sinceros? São corretos? São justos? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. O texto nos leva a essa reflexão. E é importante que nós a façamos. E peçamos ajuda a Deus. Se caso a gente, ao olhar para esse texto e olhar para as nossas vidas e perceber que existem lacunas, que existem situações que precisam ser tratadas, fale com Deus. Ele tem poder para resolver. Ele pode tirar as reticências. Ele pode fechar as lacunas. Ele pode dar fim aos parênteses.
mas você precisa, sim ou sim, se chegar a Deus. E Ele, no seu amor, na sua generosidade, na sua graça e poder, com absoluta certeza, se chegará a você. Se chegará a você. Mas a nossa responsabilidade, o nosso papel é nos chegar a Ele. Isso Ele não irá fazer por você. A sua parte, Deus não irá fazer. Não irá. É sua parte. É sua responsabilidade. Ele não irá fazer a sua parte. Ele se encarrega de fazer a dele. Qual é a dele? Se chegar a você. Para isso, é necessário que você se chegue a Deus, que você busque a Deus, que você se curve a Deus, que você concorde com Deus, que aceite o que está escrito aqui, e Ele se achegará a você, trará o alento, o bálsamo, as respostas para as suas angústias, lutas, prováveis dúvidas. Façamos isso, queridos irmãos. Nos acheguemos a Deus e Ele se chegará a nós. Vamos orar?